Era uma manhã gélida de 1925. A neve de Nova York cobria tudo numa névoa espessa, como se o tempo estivesse parado. O bibliotecário Arthur Smith, um homem de poucos sorrisos, deparou-se com algo que mudaria para sempre sua vida e a compreensão espiritual de gerações. A família de Florence Scovel Shinn o havia contratado para catalogar os milhares de livros, manuscritos e documentos pessoais que ela deixara após sua partida, para o reino espiritual. Um trabalho árduo, que exigia precisão e uma profunda reverência. Todos sabiam que Florence guardava segredos espirituais profundos em seus arquivos, manuseando com cuidado uma Bíblia em couro desgastado, a preferida de Florence, pelos sinais evidentes de uso intenso. Suas mãos tremeram inexplicavelmente. Havia algo diferente entre as páginas. Uma folha de papel manuscrita, cuidadosamente dobrada e escondida entre os versículos do Salmo 23. A tinta desbotada pelo tempo. Mas as palavras eram perfeitamente legíveis. A caligrafia elegante e inconfundível de Florence não era uma oração qualquer. Era uma oração que Florence havia usado em segredo, às 3 da manhã, por mais de 2 décadas. Uma prática espiritual que ela nunca revelou publicamente, mas que era o segredo de seu extraordinário poder espiritual. A página estava manchada de lágrimas secas, marcas de um manuseio constante. Florence voltava a ela repetidamente. O que Smith leu o deixou em estado de choque. Ele compreendeu imediatamente que havia descoberto a fonte secreta dos milagres que Florence manifestava em sua vida. Sou seu anfitrião, e hoje vamos desvendar um dos maiores segredos espirituais já descobertos. Nos arquivos pessoais de Florence Scovel Shinn, a pioneira da fé aplicada, que transformou milhões de vidas no início do século XX. Florence não era apenas uma escritora espiritual. Era uma praticante dedicada. E desenvolveu métodos revolucionários para se conectar com o divino e manifestar abundância, através da fé. Mas existia um ritual secreto que ela praticava religiosamente às 3 da manhã. Uma hora sagrada para muitas tradições espirituais. Esta descoberta ficou oculta por décadas, até que Arthur Smith encontrou essa oração manuscrita, em sua própria caligrafia, marcada por lágrimas e uso constante. Para entender a magnitude dessa descoberta extraordinária, precisamos mergulhar na vida de Florence Scovel Shinn, uma mulher excepcional, uma das figuras mais influentes da espiritualidade prática do século XX, nascida em 1871, na Filadélfia, numa época em que as mulheres raramente tinham voz em questões espirituais. Florence cresceu em uma família anglicana tradicional, que seguia rigidamente os rituais e doutrinas da igreja. Mas, desde jovem, Florence demonstrava uma inquietude espiritual, que a levaria além das convenções religiosas de sua época. Ela possuía uma mente questionadora, que não se satisfazia com respostas superficiais. Durante a adolescência, Florence começou a ter experiências espirituais profundas, vislumbres do sagrado, que transcendiam os ensinamentos da igreja. Sua jornada espiritual revolucionária a levou a descobrir a harmonia entre os ensinamentos bíblicos e os princípios metafísicos universais, criando uma abordagem única e poderosa, que falava ao coração e à mente. Florence compreendeu que Jesus Cristo não havia ensinado apenas salvação para a vida após a morte, mas métodos práticos para transformar a experiência humana, aqui na Terra, através do poder da fé aplicada conscientemente, através de anos de experimentação espiritual e observação cuidadosa. Florence descobriu que as primeiras horas da manhã, especialmente entre 3 e 4 horas, possuíam uma qualidade espiritual especial.
e amplificava exponencialmente o poder das orações e decretos. Não era apenas disciplina. Havia uma ciência espiritual profunda, operando naquele horário específico. Florence documentou em seus diários que durante esse período, que ela chamava de a Hora da Graça, o véu entre o mundo físico e o espiritual ficava mais fino, permitindo uma comunicação direta e poderosa com as forças superiores. Não por acaso. Muitas tradições ao redor do mundo reconhecem esse período como o momento de maior receptividade espiritual e poder manifestador. Os antigos hindus, há milênios, chamam esse período de Brahma Muhurta, o momento de união com o divino, quando a energia cósmica está mais pura e receptiva às intenções humanas elevadas. Os cristãos ortodoxos conhecem as orações matutinas, desenvolvidas para aproveitar o poder espiritual das primeiras horas. Os monges budistas despertam antes do amanhecer para suas meditações mais profundas. Os sufis praticam suas orações contemplativas na madrugada silenciosa. Florence redescobriu empiricamente o que a espiritualidade antiga já sabia. Existe algo profundamente poderoso no silêncio sagrado da madrugada, quando a mente coletiva da humanidade está em repouso, e as frequências espirituais superiores podem penetrar mais facilmente na consciência individual. Era nesse momento mágico que Florence praticava seu ritual secreto, seu ritual mais poderoso. A oração encontrada por Smith estava escrita numa linguagem que mesclava reverência bíblica com decretos de manifestação. Florence havia desenvolvido uma fórmula específica, que ela chamava em suas anotações de o Portal da Alvorada. Não era coincidência que Jesus havia ressuscitado na madrugada, que Moisés recebeu os mandamentos no silêncio da montanha. E os pastores receberam o anúncio do nascimento de Cristo durante a vigília noturna. O manuscrito meticulosamente detalhado revelava que Florence acordava pontualmente às 3 da manhã, todos os dias, por mais de 20 anos consecutivos, sem jamais falhar um único dia, mesmo quando doente ou viajando. Essa consistência absoluta não era mero capricho, mas a compreensão profunda de que a constância cria um momento espiritual cumulativo, que se intensifica com o tempo. O ritual que ela desenvolveu era precisamente coreografado, até o menor detalhe. Florence se dirigia a um canto específico de seu quarto, que ela havia consagrado exclusivamente para essa prática. Lá, ela mantinha uma mesa pequena coberta com um tecido branco imaculado, sobre a qual repousavam apenas 3 objetos sagrados: uma vela branca consagrada, sua Bíblia pessoal, e um pequeno cruzeiro de madeira que havia pertencido à sua avó. Ela acendia a única vela branca consagrada com reverência. Uma cerimônia silenciosa, observando a chama dançar suavemente no ar sereno da madrugada. A luz dourada criava um círculo sagrado de luminosidade, um espaço separado do tempo comum, do profano. Em seguida, Florence abria sua Bíblia Sagrada, sempre na mesma página, Salmo 23. As palavras imortais de Davi, que ecoam: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, iniciava uma sequência específica, cuidadosamente cronometrada de orações. 45 minutos exatos. Um número que não era casual. Florence descobrira, através de anos de experimentação, que este período permitia que a mente consciente passasse por 3 ciclos completos de 14 minutos cada, acompanhando os ritmos naturais das ondas cerebrais. Mais 3 minutos finais de gratidão silenciosa, selando espiritualmente todo o processo. A primeira fase da oração, precisamente 14 minutos, era dedicada ao que Florence chamava de limpeza espiritual total da consciência. Não uma simples recitação, mas um processo sistemático, quase científico de purificação,
que ela havia desenvolvido após estudar profundamente os métodos dos antigos essênios e dos primeiros cristãos místicos. Florence começava recitando o Salmo 23 completo, 3 vezes consecutivas, deixando cada palavra penetrar profundamente em sua consciência. Em seguida, repetia 7 vezes a frase central: Senhor, Tu és o meu pastor, nada me faltará. Usando uma técnica respiratória específica, aprendida nos escritos de João da Cruz, a cada repetição, visualizava uma luz dourada se expandindo de seu coração, envolvendo todo o seu ser. Após essa preparação inicial, Florence recitava uma poderosa declaração pessoal, escrita à mão no manuscrito, com letras que transmitem a intensidade emocional com que ela a pronunciava. Eu libero agora todos os medos que limitam minha fé, todas as dúvidas que obscurecem minha visão espiritual, todas as limitações que não servem ao meu bem maior, ao propósito divino em minha vida. Que a luz transformadora de Cristo limpe cada célula do meu ser, cada pensamento da minha mente, cada sentimento do meu coração. Florence descobrira, através de anos de prática disciplinada, que repetir essas palavras específicas naquele estado alterado de consciência da madrugada criava uma reprogramação profunda e duradoura da mente subconsciente. Ela escreveu em suas anotações pessoais mais íntimas: a mente às 3 da manhã está naturalmente em estado alfa, um estado de receptividade máxima, onde as ondas cerebrais estão perfeitamente sintonizadas com as verdades espirituais superiores. É uma condição difícil de alcançar durante o dia. Quando a mente consciente interfere com suas preocupações, julgamentos e resistências habituais. O que tornava essa primeira fase ainda mais poderosa era a técnica de visualização que Florence empregava simultaneamente às palavras. Enquanto recitava cada frase de libertação, visualizava intensamente correntes invisíveis sendo quebradas ao redor de seus braços, pernas e pescoço. Via muralhas escuras de limitação sendo demolidas por marteladas de luz. Sentia literalmente o peso de antigas crenças negativas sendo removido de seus ombros, como pedras pesadas caindo no vazio. A segunda fase, também de 14 minutos precisamente cronometrados, Florence dedicava ao que ela chamava de plantio consciente de sementes divinas na consciência preparada. Era aqui que a verdadeira alquimia espiritual acontecia, onde a transformação da realidade física começava através da reprogramação das camadas mais profundas da mente subconsciente. Esta não era uma fase de súplica ou mendicância espiritual, mas de declaração autorizada, baseada na compreensão total de nossa herança divina legítima. Florence havia desenvolvido uma série meticulosa de decretos específicos, baseados nos ensinamentos diretos de Jesus sobre pedir, buscar e bater, mas interpretados através de uma lente metafísica que revelava seu verdadeiro poder operacional. Ela estudara cada parábola, cada ensinamento, cada sinal de bênçãos registrado nos evangelhos, procurando os princípios universais por trás das manifestações aparentemente sobrenaturais. Mas Florence descobriu, através de experimentação intensiva, que a chave para ativar esse poder não estava apenas nas palavras pronunciadas, mas na combinação precisa e simultânea entre fé inabalável, visualização detalhada e emoção genuinamente elevada. Era necessário sentir, ver e saber, ao mesmo tempo que a manifestação já estava ocorrendo no mundo invisível, antes de se tornar visível no plano físico. Pai Celestial, eu reclamo agora com absoluta certeza a abundância que é minha herança divina legítima. Ela declarava com convicção total, uma vibração que perpassava cada célula de seu ser. Assim como o mar não pode ser esvaziado,
Assim como as estrelas não podem deixar de brilhar. A fonte da prosperidade divina não pode secar, nem diminuir. Eu aceito agora com gratidão profunda o fluxo ilimitado de bênçãos que fluem para minha vida através da graça infinita de Cristo. Florence havia descoberto uma verdade revolucionária. Usar a palavra reclamo em vez de peço mudava completamente a vibração energética fundamental da oração. Reclamar implica direito legítimo, conhecimento de nossa herança divina e certeza absoluta de que já possuímos aquilo que estamos manifestando. Pedir, por outro lado, sugere carência, separação de Deus e dúvida sobre nossa dignidade espiritual. Em suas anotações mais íntimas, Florence explicava: descobri que Deus não nos dá prosperidade, Ele é a prosperidade. Não precisamos convencer Deus de nada. Precisamos apenas nos alinhar com a verdade de nossa herança divina. O momento das 3 da manhã é quando essa verdade penetra mais facilmente em nossa consciência. A terceira e última fase de 14 minutos era dedicada ao que Florence considerava o elemento mais crucial de todo o protocolo: a ancoragem emocional profunda no coração espiritual. Através de anos de observação meticulosa, Florence havia descoberto que as 2 primeiras fases limpavam e programavam eficientemente a mente consciente e subconsciente, mas sem uma ancoragem emocional profunda e genuína. As mudanças mentais não se sustentavam nem se manifestavam consistentemente na realidade física. Florence desenvolveu uma técnica específica e extremamente poderosa de respiração sagrada, combinada com visualização intensa, que ela chamava de respiração da fé vivificante. Essa técnica havia sido inspirada por seus estudos profundos dos místicos cristãos medievais, particularmente São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila, e descreveram estados similares de união estática com o divino. Tudo começava com Florence assumindo uma postura específica, sentada ereta, coluna alinhada, mãos repousando suavemente sobre o peito, olhos fechados com leveza, sem tensão. Respirando fundo, de forma controlada, ela visualizava com intensa força uma corrente de luz dourada pura, descendo diretamente do reino espiritual, entrando pelo topo da cabeça, fluindo como um rio de fogo sagrado por cada chakra, cada centro de energia, até se estabelecer em seu coração. Na expiração lenta e reverente, Florence permitia que uma onda imensa de gratidão profunda e genuína inundasse seu ser. Não apenas gratidão pelas bênçãos já recebidas, mas uma gratidão antecipada e estática pelas bênçãos que ela sabia, com certeza absoluta, que estavam se manifestando naquele exato momento no mundo invisível, antes mesmo de se tornarem visíveis no mundo material. Florence havia descoberto, por meio de experiência direta, uma verdade revolucionária: a gratidão antecipada, baseada na fé inabalável de que a oração já havia sido atendida. Era literalmente 1000 vezes mais poderosa em termos de manifestação do que a gratidão reativa, baseada apenas no que já se possuía. Eu agradeço profundamente, Pai Celestial, porque sei, com cada fibra do meu ser, que já está feito, que já está manifestado, que já está fluindo em direção à minha vida. Ela repetia em êxtase espiritual genuíno, conectando-se diretamente às dimensões superiores da realidade. O que tornava essa oração ainda mais extraordinariamente poderosa eram as instruções específicas e detalhadas que Florence cuidadosamente anotou em seus manuscritos pessoais, para potencializar exponencialmente os efeitos do ritual. Não eram apenas sugestões, mas descobertas espirituais baseadas em anos de rigorosa experimentação e observação dos resultados. Através de testes meticulosos,
Florence descobriu que beber um copo inteiro de água pura e cristalina 15 minutos antes da oração aumentava dramaticamente a condutividade energética em todo o sistema nervoso e circulatório. A água, o elemento mais receptivo e condutor da natureza, amplificava geometricamente as vibrações espirituais das palavras sagradas, criando ondas de energia que se propagavam por cada célula do corpo e se expandiam para o campo áurico. Florence também descobriu o poder de acender um incenso puro, de mirra, antes do ritual. O mesmo incenso sagrado oferecido ao menino Jesus, criando uma ponte aromática com as frequências superiores. O aroma da mirra, ela documentou, abria portais na consciência, facilitando a comunicação com o divino. Mas o mais surpreendente eram as anotações de Florence sobre os resultados específicos. Ela mantinha um diário detalhado dos milagres das 3 da manhã. Oportunidades de negócios que surgiam do nada, curas inexplicáveis, reconciliações familiares, soluções criativas para problemas complexos. Florence documentou mais de 500 casos específicos em 20 anos de prática. Uma das anotações mais comoventes fala de uma época em que Florence enfrentava dificuldades financeiras severas. Por 3 meses, ela manteve sua disciplina matinal, mesmo com vontade de desistir. No 32º dia, recebeu um telefonema oferecendo palestras pagas, que se tornariam sua principal fonte de renda pelos próximos 15 anos. Florence também descobriu que a consistência era crucial. Perder um dia quebra o momento espiritual, ela notou. É como plantar sementes e depois pisotear o jardim. A constância cria um canal direto entre nossa consciência humana e a divina. Arthur Smith ficou tão impactado pela descoberta dessa oração secreta que decidiu testar sua eficácia. Mesmo sabendo que isso significaria uma disciplina rigorosa que mudaria completamente sua rotina. Smith era um homem metódico e científico, bibliotecário há mais de 20 anos, acostumado a catalogar e documentar tudo com precisão. Ele criou um diário detalhado onde documentou meticulosamente sua experiência durante 6 meses de prática constante, seguindo exatamente o protocolo encontrado nos manuscritos de Florence. Cada dia era registrado com observações sobre seu estado emocional, eventos significativos, mudanças em seus padrões de pensamento e qualquer manifestação física ou material. Os resultados foram absolutamente surpreendentes, até mesmo para um cético como ele. Smith, que havia lutado contra a depressão por mais de 15 anos, relatou uma transformação gradual em seu estado emocional. Não era apenas uma melhora superficial, mas uma mudança estrutural em sua perspectiva de vida. Mais impressionantes foram as mudanças práticas que começaram a se manifestar. No 3º mês de prática, Smith recebeu uma promoção inesperada. Um cargo que desejava secretamente. Seu relacionamento com a esposa, que havia se tornado tenso, melhorou drasticamente, atingindo uma harmonia e intimidade que não experimentavam há anos. Mas talvez a mudança mais notável tenha sido o desenvolvimento de uma clareza mental e capacidade de concentração que Smith não experimentava há décadas. Sua capacidade de trabalho se multiplicou, sua criatividade floresceu, e ele começou a ter insights inovadores que impressionaram seus superiores. O segredo, Smith descobriu, estava na combinação única de fatores que Florence havia identificado: o horário específico, a duração exata, a sequência particular e, acima de tudo, a fé inabalável de que já estava funcionando. Florence escreveu em suas últimas anotações: esta oração não é magia, é ciência espiritual. Estamos trabalhando com leis universais tão precisas quanto a lei da gravidade. Quando alinhamos nossa consciência com esses princípios divinos às 3 da manhã,
criamos um impulso, um ímpeto que se estende por todo o dia e por toda a vida. A descoberta extraordinária de Arthur Smith não mudou apenas sua própria vida de forma profunda e permanente, mas revelou ao mundo um tesouro espiritual inestimável, que Florence Scovel Shinn guardou em segredo absoluto por mais de 2 décadas. Essa oração sagrada das 3 da manhã é muito mais que uma simples prática espiritual ou ritual religioso tradicional. É uma ponte poderosa e direta entre nossa humanidade, naturalmente limitada, e nossa herança divina, ilimitada e eterna. O manuscrito que Smith descobriu naquela manhã transformadora de 1925 continha mais que palavras. Era a destilação de 20 anos de experiência espiritual intensa. Uma fórmula testada e comprovada para acessar dimensões superiores de poder espiritual. Algo que poucos seres humanos na história conseguiram alcançar. Florence havia criado algo verdadeiramente revolucionário. Um método prático e reprodutível para qualquer pessoa sincera se conectar diretamente com as forças criadoras do universo. Se esse conhecimento profundo e transformador tocou seu coração com a mesma força que tocou o coração de Smith naquela manhã histórica de 1925, eu o convido, com todo respeito e reverência, a apoiar nosso trabalho sagrado de preservação e compartilhamento através do Super Thanks. Sua contribuição generosa não é apenas uma forma de expressar gratidão. É um investimento espiritual direto que nos permite continuar dedicando nossas vidas a pesquisar, descobrir e trazer essas verdades espirituais perdidas e preciosas para você e para o mundo. Com R$5, você expressa reconhecimento sincero por ter acesso a esse ensinamento poderoso, pelo qual algumas pessoas no passado pagaram fortunas para aprender com mestres espirituais privados. Com R$10, você se torna parte ativa de uma comunidade crescente de buscadores que verdadeiramente valorizam a sabedoria espiritual autêntica e transformadora. Com R$20, você demonstra reconhecimento profundo pelo trabalho intensivo de pesquisa, tradução e apresentação necessário para encontrar e compartilhar esses tesouros espirituais escondidos. E com R$50, você se alinha energeticamente com a abundância que Florence ensinou e viveu, multiplicando suas próprias bênçãos através da generosidade consciente e do dar com amor. Lembre-se sempre das palavras proféticas que Florence escreveu em sua Bíblia pessoal. Dar é o segredo místico de receber. Quando damos com amor puro e gratidão sincera, abrimos automaticamente os canais divinos que trazem ainda mais abundância, sabedoria e bênçãos para nossas vidas. Clique no Super Thanks agora mesmo e permita que sua gratidão genuína se transforme em uma semente poderosa de bênçãos futuras, que florescerá em sua vida de formas que você nem pode imaginar. Juntos, estamos criando algo muito maior que um canal ou uma comunidade. Estamos preservando e compartilhando ativamente a sabedoria espiritual que tem o poder real de transformar milhões de vidas ao redor do mundo. Assim como transformou profundamente a vida de Florence Scovel Shinn, Arthur Smith, e tem o potencial de transformar completamente a sua vida também. E as bênçãos eternas e a proteção divina de Florence Scovel Shinn o acompanhem em cada passo de sua jornada espiritual pessoal. Até nossa próxima revelação transformadora, que mudará sua vida para sempre.